Olá, pessoal. Então, vamos lá. A aula de hoje vai ser sobre os maias e os incas, tá? Tentar mostrar para vocês da melhor forma possível. Nós estamos no livro na página 66. Os maias habitavam o território que corresponde ao sul do México e algumas partes da América Central. Atualmente, na região onde se situam países como Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador e parte do México, na península de Yucatán. Então, né, eles se localizam nessa região atualmente, tá? Que hoje seria a região que eles se localizavam antigamente. A civilização maia foi formada por vários povos. Então, quando os maias chegaram nessa região, já tinham outros povos que já moravam lá, já habitavam lá. E entre eles estavam os olmecas, que habitavam a região em um período anterior aos maias. Quer dizer, então os olmecas, eles já estavam na região lá naquela religião antes dos maias chegarem, tá? Mas que já haviam desenvolvido elaboradas técnicas de arquitetura, como as utilizadas para a construção de centros cerimoniais. Então, esse povo, os olmecas, eles já tinham elaborado já, né, as técnicas de arquitetura. O que o arquiteto faz? Né? O arquiteto, quando você vai fazer uma casa, então ele desenha a planta da casa. Então, eles já tinham desenvolvido essa técnica da arquitetura para fazer os seus centros de cerimônias. Os maias organizaram complexas estruturas urbanas com dezenas de cidades e estados. Eles praticavam comércio e também agricultura, com o cultivo de milho, batata, mandioca, feijão e diversas frutas. Olha lá, então eles desenvolveram a agricultura, né? Então, entre elas estava o milho, a batata, a mandioca, o feijão e diversas frutas. Além disso, a civilização maia desenvolveu estudos de astronomia, sistema de calendário e escrita. Inclusive, vai ter na atividade, vocês vão falar o que é astronomia mesmo, professora, né? Astronomia, o que os astrólogos fazem, né? Fica aí para vocês estarem pesquisando, tá? Então, o Império Maia, né? Ele não era formado somente por um povo, e sim por um conjunto de população que vivia sobre essa estrutura política e administrativa. Com base nessa informação, né? Os historiadores, né, chegaram a essa conclusão, tá? Aí eles desenvolveram os maias aqui, ó, aqui tem o Império Maia, ó, fica aqui, né, Império Maia. Olha lá, fonte de pesquisa História da América Latina, que é esse mapinha que vocês têm aí, ó, tá? Aí tem aqui, ó. As cidades-estados são núcleos urbanos ou cidades independentes entre si. Então, eles desenvolveram a escrita, os maias, e o sistema de numeração. Olha lá o sistema de numeração deles, de que forma que era. O sistema de escrita maia era bastante complexo, com mais de 700 sinais, e era baseado em símbolos que representavam ideias e sons. Além da escrita, essa civilização elaborou um sistema de numeração que tinha como base o número 20 e que incluía o zero para indicar a ausência de valor. Então, olha aqui. Então, o zero, né? Olha aqui, e até o 19. Então, o zero indicava ausência de valor. E olha lá,
o número 1 deles como que era, o número 2, ó, eram sinais gráficos, tá? Só que os maias, né? Eles também usavam os sinais ideográficos quanto fonético, tá? Vocês lembram o que eram os sinais ideográficos e os fonéticos, né? E depois disso também, em decorrência disso, o sistema de escrita apresentava elevado numerais de sinais, tá? Então, aqui lá, 3 conchos representa o zero, o ponto, uma unidade e a barra 5 unidades, tá? Olha lá. Então, eles também, a escrita e os números. Só que também, eles também desenvolveram o calendário maia. O conhecimento desenvolvido pelos maias possibilitaram a realização de diversos estudos astronômicos e também a criação de 2 calendários, um deles referente aos rituais com 260 dias e outro solar de 365 dias. Então, tinha os nomes, ó, e os números, que iam de 1 a 13, tá? Aí eles somavam, eles faziam os 13 dias, vezes o 20 das combinações, que dava 260. Então, funcionava de que forma? De início com o alinhamento do primeiro dia e o número 1. Depois girava para o número 2 e o segundo nome. E assim por diante. Os números giravam até o 13 e começavam de novo, enquanto os nomes continuavam. Quando em mix e o número 1 se alinhavam de novo, havia se passado 200 combinações diferentes. Então, número 1, um nome. Número 2, outro nome. E assim por diante. Aí, quando acabava os números, continuavam os nomes, até que chegava a 260 dias. O calendário de 260 dias era dividido em 13 grupos de 20 dias. Ele tinha nomes e números para os dias. Os ciclos dos nomes se repetiam a cada 20 dias. Então, aqui, cada 20 dias, os ciclos dos nomes, eles se repetiam novamente, tá? Só que ele era dividido de 13 em 13 dias, tá? Isso daí foi uma forma de medição e controle de passagem do tempo, tá? Que foi um instrumento fundamental para orientar a organização de uma sociedade. Então, eles usavam isso daqui para ver o tempo, eles usavam o calendário para o tempo, né? Para se organizar, tá? Na agricultura, tá? Nos dias. Tanto que o calendário, nós usamos os calendários nossos até nos dias de hoje, né? Você vê que no nosso calendário tem as fases da lua, tem os dias tudo certinho, né? Então, eles foram muito ricos nessa parte. Os astecas. A civilização asteca habitou a região onde atualmente está localizado o México. Então, onde hoje é o México, foi lá onde os astecas eles habitavam, tá? Os povos que formaram essa civilização fixaram-se nas terras próximas ao lago Texcoco, onde fundaram a capital Tenochtitlan, atual cidade do México. Eram povos guerreiros que conquistaram outros povos da região, formando um poderoso império. Então, era um povo, né, guerreiro. Então, o que eles fizeram? Eles dominaram as outras regiões e formando um único povo. Assim como os incas e os maias, os astecas eram politeístas. Vocês lembram o que era politeísta mesmo? Politeísta era o que mesmo? Eram que possuíam mais de um deus, né?
Ah, gente, eu esqueci também lá no outro vídeo de falar da religião maia. Voltando lá, né, que no livro nosso não tem, mas aí eu fui pesquisar. Os mais acreditavam que o destino era rígido pelos deuses. Eram politeístas. Os maias também eram politeístas, tá, gente? Itzama, Senhor do Céu, era o deus mais importante. Eram cultuados ainda os deuses da lua, do sol, da chuva, do vento, da morte e da vida, além das divindades ligadas à agricultura e à caça. Às divindades eram oferecidos diversos alimentos, sacrifício de animais e de humanos, em cerimônias que incluíam danças e representações teatrais. Então, vocês puderam perceber, né, que eles também, os maias também eram politeístas, como os astecas também eram politeístas, tá? Então, eles construíram grandes templos em homenagens aos deuses, que eles também tinham muitos deuses. Muitas dessas construções tinham formato de pirâmide, feita com grandes blocos de rochas, com degraus e escadarias que levavam ao topo, tá? Os astecas. A fundação de Tenochtitlan. De acordo com a lenda asteca, a escolha do local de fundação da cidade de Tenochtitlan foi determinada pelo sinal de um deus. O local onde deveria ser construída a cidade seria indicado pela visão de uma águia com uma serpente na boca e pousada em um cacto. Assim, os astecas foram conduzidos até encontrar o sinal divino em uma ilha no centro do lago Texcoco, onde se estabeleceram e fundaram Tenochtitlan. Aqui, né? Olha lá, o que eles encontraram mesmo, né? Olha lá, o cacto, tem uma imagem representando a lenda, né? O cactus, a águia com uma serpente na boca, representando aonde foi a fundação de Tenochtitlan. Aí no campo e na cidade, a atividade agrícola foi muito importante para os povos astecas. Por isso, eles desenvolveram técnicas que aperfeiçoaram a produção e facilitaram o cultivo de alimentos no território do império. Tenochtitlan estava situado próximo aos lagos e pântanos. Assim, para aproveitar esses terrenos, os astecas elaboraram um sistema chamado chinampa, espécie de ilhas artificiais utilizadas como os campos de cultivo. Olha lá, então eles faziam olha como que eles eram inteligentes. Por isso que o homem acabou se tornando Tenochtitlan. Por quê? Desculpa, por isso que o homem ele acabou se tornando sedentário. Olha lá, uma técnica tipo de uma ilhazinha faziam, ó, e ali eles faziam suas plantações, seus cultivos. Os astecas também desenvolveram grandes estruturas urbanas e o comércio. Tenochtitlan, por exemplo, chegou a ter cerca de 300 mil habitantes. Nas cidades astecas existiam mercados com imensa variedade de produtos, tá? Então, eles desenvolveram, né, toda essa técnica. Então, elas pode ver as plantaçõezinhas aqui, ó, né, que eram o chamado de chinampa, que eram ilhas artificiais, que aí eles plantavam e colhiam ali. E tem uma curiosidade, tá? Que na apostila de vocês não tem. Você gosta de chocolate? Sabia que ele é produzido com sementes de cacau? Os antigos povos que viviam na América já conheciam esse fruto há muito tempo e era bastante valorizado. Segundo uma lenda asteca, as sementes do cacau foram trazidas do céu para um deus e ofertadas aos humanos como um presente. Que presente, hein? O cacau era utilizado para fabricar o chocoá, uma bebida reservada aos reis. Era uma bebida amarga, mas bastante saborosa. Além disso, era uma importante fonte de energia. Já os maias utilizavam sementes de cacau como moeda de troca em transações comerciais. Olha lá, então o cacau, ele perceberam que a sua semente era tão gostosa, né?
que ela começou também a servir como moeda de troca para os maias, que eles perceberam isso daí, tá? Aí aqui temos umas perguntas. No final das nossas aulas hoje eu vou estar passando todo, ficam no aguardo que eu vou estar passando todo vou estar passando todo, né, no gabarito. Eu tô demorando para passar para dar tempo para vocês estarem fazendo. Número 1. Em qual território habitavam os maias? 2. Descreva o sistema numérico dos maias. 3. A civilização maia foi formada por vários povos. Entre eles estavam os... 4. O que quer dizer cidade, estado? 5. Os maias praticavam comércio e agricultura. Quais os produtos eram cultivados? 6. Os maias acreditavam que o destino era regido pelos deuses. Escreva sobre a religião maia. E depois nós temos, vocês vão colocar o dia, nós temos os astecas. Número 1. A civilização asteca está localizada atualmente em qual região? 2. Descreva sobre a civilização asteca, religião e construções. 3. Explica o que eram os chinampas e por que elas foram criadas. 4. Leia as características de civilizações que habitaram o continente americano e relacione-as corretamente. Então, aí vocês vão relacionar, tá? Na dúvida, vocês podem estar assistindo os outros vídeos, podem estar me chamando, tá? E bons estudos para vocês.